E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 6 do mês 7 de 2026. Hoje é uma segunda-feira. Vamos ler Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Que está escrito assim: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos ler na versão Bíblia, a mensagem também online. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus pela presença dele, amém? Pedindo a ele que nos dê direção e revelação da palavra. Nós oramos e Jesus ele age com a resposta. E aqui, esse é um dos capítulos, né? E um dos versículos mais lidos. Só que Deus, ele só faz quando você não faz. Deus, ele só age quando você não age. E você coloque no seu caderno de anotações que Jesus ainda sabe abrir mar. Porque Jesus ainda sabe abrir mar. Porque muitas pessoas perderam, né, a sensibilidade espiritual. E não é porque Deus não faz, é porque a pessoa não chama. Deus ele só faz se você chamar ele na oração, se você chamar ele no jejum. E se você chamar ele na humilhação, né? Então que você venha andar com pessoas que se humilham diante de Deus. Que você venha andar com pessoas que sabem se humilhar. Com pessoas que sabem orar, com pessoas que sabem jejuar, com pessoas que sabem ler a Bíblia, com pessoas que oram. Elas vão errar, mas vão errar menos. Coloca assim, vão errar, né? Elas erram, né? Mas com Deus você erra menos. Você erra menos. Por quê? Porque todos na Bíblia erraram, né? Todos falharam. O único perfeito é Jesus. Mas nós vamos errar menos se nós estivermos na presença de Deus. Porque nós vamos orar e Ele vai nos dar a direção. E Ele vai cortar todo o mal. E Ele vai nos ajudar com aquilo que a gente não sabe. Por isso nós precisamos orar. Porque orar é você colocar Deus na situação. Orar é você colocar Deus na guerra. Por mais que as lutas se levantem, Deus também vai se levantar. Se você orar. Então que você venha clamar na sua angústia e Deus ele vai te responder, amém, em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui sobre Ezequias, um exemplo de humilhação. E que você venha andar com pessoas que são exemplos de humilhação, sabe? Pessoas que realmente se humilham diante de Deus. Porque não basta só ter amizade, tem que ter amizades que se humilham. Vamos ler sobre um exemplo de humilhação, né? Que fala que o Senhor pelejará por vós e nós vamos nos calar. Ou seja, Deus só peleja para quem se humilha. Deus ele só age quando você não age, sabe? Quando você não coloca a sua mão no seu marido, quando você deixa a mão de Deus. Quando você não coloca a mão na sua esposa, você coloca ela nas mãos de Deus. Quando você não coloca a mão no seu filho, na sua filha, quando você coloca na mão de Deus. Quando você não coloca a mão na sua sogra, no seu sogro. Quando você não coloca a sua mão na sua cunhada, no seu cunhado. Quando você não coloca a mão no seu irmão, na sua irmã. Mas quando você coloca Deus, aí ele peleja, amém? Então que você venha continuar orando, que Deus vai continuar fazendo. E aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 18, nós vamos falar sobre Ezequias. Ele é um símbolo de humilhação, então que você venha andar com pessoas que se humilham, sabe? Não quiseram ouvir nem praticar o que Moisés, servo do Eterno, tinha ordenado. E ele tinha investido
de ouro. Rabizak disse a Ezequias essa mensagem: por favor, fale em aramaico. Nós entendemos aramaico. Não fale em hebraico, porque a multidão que está no muro da cidade vai entender. Mas Rabizak disse: nós fomos enviados como uma mensagem confidencial a vocês. O que estamos dizendo é para conhecimento público, uma mensagem para todos, afinal diz respeito a eles também. Se vocês não concordarem, eles estarão comendo as próprias fezes e bebendo urina junto com vocês. Sepharvaim, Iena e de Iva e Samaria, por acaso os deuses deles os livrarão? Repito, vocês se lembram de algum deus que tenha livrado alguém do rei da Assíria? Então por que acham que o Eterno livrará Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado, ninguém disse nada, pois o rei tinha determinado: vocês estão proibidos de dizer qualquer coisa. Então o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário de Sebna e o historiador Joá voltaram a Ezequias. Eles tinham rasgado a própria roupa em sinal de desespero. Eles repetiram tudo o que Rabizak tinha dito. E aqui nós lemos o capítulo 18. E o inimigo ele queria intimidar o povo, porque é isso que ele sabe fazer. Ele só sabe intimidar. E essa batalha aqui que ele enfrentou era uma batalha injusta. Por quê? Porque o povo de Ezequias não conseguiria vencer Senaqueribe. Tem situações que você não consegue. Mas Deus, através dessa palavra, está dizendo aqui para que você se cale e coloque oração. Não fale mal das pessoas como muitos falam mal de você. Não dê o troco. Não faça com os outros o que fazem com você. Estão te tratando mal? Trate bem. Estão se levantando contra você? Se levante na oração. E aqui, Deus ele falou claramente. O rei tinha ordenado para o povo: não responda a palavra. Sabe por quê? Porque quando você não fala, Deus fala por você. Quando você não age, Deus age por você. E aqui, Êxodo 14:14. O Senhor vai fazer e vocês vão ficar calados. Sabe por quê? Aqui na história de Ezequias, Deus também fez na vida dele. E será que o mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel e venceu a guerra para Ezequias não é o mesmo que pode abrir para você e o mesmo que pode vencer a guerra por você? Porque essa guerra que tem se levantado, você não tem forças contra os demônios. É uma guerra covarde, é uma batalha covarde. Homens, nós mulheres não temos forças contra os espíritos, nós não temos forças contra os demônios. É por isso que a gente tem que se humilhar. E Ezequias, ele se humilhou. E é o que Deus quer que você faça, se humilhe. Não dê sua família nas mãos do inimigo, se humilhe. Não dê a sua família, não dê os seus sonhos, não dê os seus projetos assim. Tão fácil para o inimigo não. Lute na oração, lute no jejum, lute na consagração, lute na igreja. Use as armas. As nossas armas, elas estão em Deus e Deus está na igreja. Ah, porque na igreja tem um monte de gente que não presta. E você presta? Ah, porque na igreja tem fofoqueiro. Ah, porque ninguém presta. E você presta? Isso já demonstra que você também tem defeitos. Isso já demonstra que você também tem falhas. Então, que você não precisa ser influenciado por eles. Você só precisa ser diferente. Ah, mas eu não vou pra igreja porque lá tem um monte de gente que não presta. Já que você presta, então vá para você ser influência, para você as pessoas olham para você e você ser um espelho. Não se afaste. Isso já é uma arma do inimigo para que você se afaste ainda mais de Jesus. E Jesus não quer que você se afaste dele, olha. Porque se você se afastar, o inimigo ele vai te cirandar e ele vai te humilhar. Mas na igreja você vai achar refúgio, você vai achar libertação, você vai achar milagres. E aqui Ezequias ele entendeu isso, por quê? Porque Ezequias ele entrou na casa do Senhor. Vamos ver aqui que há respostas na casa do Senhor. Amém, glória a Deus por isso. E aqui essa história de Ezequias é uma história muito linda na Bíblia, né? Mas só é linda porque tem Deus. E na sua vida só vai ter beleza se tiver Jesus. Então que você convide Jesus para a sua história, amém? Que você convide Jesus para o seu hoje, para o seu presente, para o seu futuro. Porque o passado já ficou para trás. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você tem passado. Mas Jesus sabe, Ele sabe que Ele quer que você coloque Ele na oração. E aqui Ezequias está bem claro que ele derrubou todos os altares.
e que você venha derrubar todos os altares que não agradam a Deus. Porque tem pessoas que não derrubam os altares, elas levantam altares de fofoca, altares de mentira, altares de idolatria, mesmo que você não venha idolatrar nada, mas que você venha adorar, porque só Deus é digno de adoração. E que você mesmo venha derrubar aquilo que você levantou, aquilo que Deus não se agrada. E que você venha levantar, que você venha se levantar na oração. Que você seja uma mulher de Provérbios 31, um homem de Provérbios 31. Porque tem muitas pessoas que só falam da mulher de Provérbios, né? Não fala do homem, mas também tem a parte do homem. Que a mãe de Lemuel falou pra ele, né? Falou, você tem que agir com justiça, você tem que agir com honestidade, você tem que agir de maneira certa. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, age certo. Você venha ler aí na sua casa, Provérbios 31. Aqui descreve direitinho como é o comportamento de um homem que agrada a Deus e o comportamento da mulher que agrada a Deus. Por quê? Porque tem que ter os dois agradando, amém? E Deus, ele aprovou os altares que Ezequias derrubou. E se você derrubar os altares do inimigo, Deus vai te aprovar, amém? Porque Deus, ele faz milagres, Deus, ele não faz loucura. E Deus, ele anda com quem se humilha. Deus não anda com pessoas soberbas. Então que você vai entender que Deus faz milagres. Porque como que você quer que Deus faça milagres se você não derrubou os altares ainda? Como que você quer que Deus salve seu pai e sua mãe se você não está salvo ainda? Se você ainda não tem certeza da sua salvação? Se você não tem se humilhado? Como Deus vai fazer se você não quer ele? Se você quer só milagre? Então que você vai entender que Deus, ele faz milagres e não loucura. E que é loucura, né? Por exemplo, Ezequias, ele era rei, mas quem reinava na vida dele era Deus. E talvez você seja alguma coisa. Ah, eu tenho um chamado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você tem um chamado, mas quem tem que aparecer é Deus. Deus, ele te chamou, a promessa é sua, o chamado é seu. Mas quem fez é Deus. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Então que você vai entender que assim como Ezequias agiu, ele agiu na humilhação. Pra aí, que coisa mais forte, né? É o jeito que Deus quer que você age, amém? Busque a presença dele. Porque o cerco estava sobre Eliseu, mas há carros e cavalos em redor de Eliseu. Então só vai ter carros e cavalos se você for Eliseu, se você agir como Eliseu. Eliseu era íntegro, ele era reto diante de Deus. Então que você entenda que o cerco está sendo quebrado se você estiver segundo o coração de Deus, se você estiver como Eliseu. Porque Deus, ele só quebra cerco para quem é de oração. Deus, ele não move os céus para qualquer um. Os céus não está aberto para qualquer pessoa. Deus só abre os céus para quem ora. Deus só abre os céus para quem obedece. Amém? Deus faz milagres e não loucura. Há milagres na casa do Senhor, há respostas. Há respostas que só Deus, ele pode dar. Amém? A resposta que só sai da boca de Deus. Isso é muito forte. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Tem respostas que só saem da voz de Deus. Que só sai da boca de Deus. 2 Reis, capítulo 19. Que rei maravilhoso, né? Que rei exemplar. E como na igreja tem pessoas que são exemplo de humilhação, né? Exemplo de oração. Exemplo de testemunho, né? Exemplo de vida. Nós não somos perfeitos, mas tem pessoas que se humilham mesmo diante de Deus. São pessoas que realmente elas se quebram diante de Deus. Elas botam a cara no pó mesmo. Elas sabem que elas não podem. Elas sabem que elas não conseguem. E esse é o segredo do verdadeiro cristão. É a gente saber que a gente não consegue. Você não vai conseguir. É mentira do inimigo dizendo que você vai conseguir sem Jesus. Você não vai conseguir, não. Sem Jesus você já perdeu a batalha. E para você que tem mantido a sua casa em ordem e você que tem se mantido fiel, o cerco foi até hoje. Amém? Essa prova foi só até hoje, que Deus, ele está dando um basta. Por quê? Porque para quem se humilha tem vitória, mas para quem é soberbo, Deus tem um anzol e Deus, ele tem um freio. Então que você abre o seu coração para Deus. Coloca aqui: para quem se humilha, Deus tem vitória. Deus dá vitória.
Mas, coloca aqui porque não vai caber aqui embaixo. Mas para quem é soberbo, Deus ele tem anzol e freio. E essa palavra é muito forte, glória a Deus por isso. Jesus ele sabe trabalhar, amém? Jesus sabe trabalhar na guerra. Salmo de número 24. Ezequias chamou o maior porque ele via que ele não conseguiria. E você sabe que você não consegue, então chame o maior na oração, amém? Chame Jesus. Jesus é maior que esse problema. Jesus é maior que tudo. E Ezequias ele pegou todas aquelas cartas e ele colocou diante de Deus. Então que você venha colocar tudo aquilo que você está passando diante de Deus, todo o seu dia a dia, sua rotina, amém? Jesus, ele quer que você coloque tudo diante dele. Você venha dizer, ó Jesus, o que eu estou passando. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, mas olha o que eu estou passando. Olha o que está acontecendo. Que você venha lançar tudo, porque ele tem cuidado de você. Lançai sobre Jesus toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de você. Não fique guardando nada, não guarde nada. Coloque tudo nas mãos de Jesus. Coloque a sua rotina, o seu dia a dia. Aquilo que você tem passado, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você pode até dizer, mas eu não estou conseguindo dormir, mas a partir de hoje você vai dormir, porque haverá paz. Que você venha dizer, assim, como é que está a situação, porque ele vai resolver. Porque tem pessoas que, em meio ao caos, perdem até a paz, mas Jesus está te dando paz. Jesus, ele não quer você guardando nada. Jesus não quer você sobrecarregado, você carregado. Jesus não quer você colocando nada em você. Ele quer que você lance sobre ele. Ele quer cuidar da sua vida, ele quer cuidar da sua história, ele quer cuidar do seu futuro, ele quer cuidar de tudo que te envolve, amém? Então que você não venha guardar nada, que você venha lançar tudo na presença de Jesus, amém? Porque ele vai fazer um milagre em nome de Jesus. Ezequias, ele entendia esse mistério, que você venha entender também, amém? Conte pra Jesus. Senaqueribe talvez pensou, né? Eu vou fazer isso aqui e Deus não vai agir. Mas Deus, ele tem compromisso com os seus, amém? Com os que oram. E às vezes o inimigo se levanta e pensa que você não vai orar, que você vai desistir. Pensa que você vai continuar na zona de conforto, que você não tá vendo ele, que Deus não tem te mostrado em sonhos, em revelação onde ele está. Que ele está escondido em coisas que você não consegue ver, mas Deus te mostra em visões, em orações, Deus te mostra em sonhos. Então o inimigo pensou que Deus não ia abrir o mar, mas Deus vai abrir. O inimigo pensou que Senaqueribe ia vencer. O inimigo pensou que você ia ser uma derrotada, um derrotado, mas você não vai ser, porque Deus ele é a própria vitória. Jesus é a vitória. E Deus ele está dizendo assim, o inimigo pensou que eu não ia entrar na guerra, mas eu já entrei na guerra. Salmo de número 24. E está escrito que ele é o rei da glória, e quem vai reinar nessa situação é Jesus. Quem vai reinar no seu casamento é Jesus. Quem vai reinar na sua família é Jesus. No seu emprego é Jesus. No seu ministério é Jesus. Quem vai reinar é Jesus e não o inimigo. E aqui Senaqueribe, ele tinha cercado tudo. E ele tinha acabado com as plantações. Mas Deus, ele restituiu aquilo. Ele falou, olha, o sinal que eu dou a você é que vai nascer sem ser plantado. Ou seja, Deus ia mexer na natureza. E Deus sabe onde ele tem que mexer para te dar vitória. Ele não vai deixar você derrotado, ele vai te dar vitória. E aqui o inimigo cercou. Mas o inimigo pode cercar, que Deus sabe quebrar cerco. Deus sabe tirar do cárcere. Deus sabe fazer terremoto, assim como foi na vida de Paulo e Silas. O inimigo colocou eles no cárcere. Mas Deus, ele sabe fazer ainda terremoto para abrir todas as portas, amém? E Faraó pensando, agora eu quero ver o que é que vai ser dela, o que é que vai ser dele. Vai ser Jesus, vai ser do jeito de Jesus, vai ser do jeito de Deus, vai ser Deus. Faraó pensando, agora eu quero ver como é que eles vão fazer para abrir esse mar. A gente não vai fazer nada, quem vai fazer é Deus. A gente não sabe abrir mar, a gente não sabe criar paredes de um lado, criar paredes de outro e secar embaixo, mas Deus sabe, o nosso Deus sabe. Amém? Salmo de número 24. Quem é esse rei da glória? É o Senhor forte e poderoso na guerra, o Senhor forte e poderoso na batalha. Por quê? Faraó estava perseguindo e ele pensou, agora eu quero ver, acho que Deus não vai fazer nada. E tem pessoas que pensam, agora eu quero ver o que vai ser dele, o que vai ser dela, que Deus não está fazendo nada até agora, Deus não está abrindo até agora, Deus não está salvando até agora, Deus não está curando até agora. E tem pessoas que só olham pro agora, não olha pro futuro, não olha para as promessas, porque só quem vê promessa é Deus, só quem vê cumprimento de promessas é Jesus, porque ele foi quem nos deu a promessa, então ele já vê a promessa se cumprindo, porque ele é Deus, ele tem visão celestial, ele tem visão da eternidade, o inimigo não tem, as pessoas não têm, mas Jesus já vê você na vitória, Jesus já vê você
com a sua vitória na mão. Jesus já vê o seu casamento, Jesus já vê a porta aberta, Jesus já vê sua faculdade, Jesus já vê seu filho, sua filha, com as promessas sendo cumpridas na vida deles em nome de Jesus. Jesus já vê o milagre, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela enfrentou a multidão toda para receber o milagre. Ela talvez no momento não estivesse entendendo que ela ia receber o milagre, mas ela correu atrás. E quando você corre atrás de Jesus, ele permite com que flua milagres dele para você. E ele perguntou: quem foi que me tocou? Por quê? Só tem milagre quem toca em Jesus. Que você não venha tocar nas coisas de Jesus, mas que você venha tocar em Jesus, porque se você tocar em Jesus vai ter milagre. Agora, se você tocar nas coisas de Jesus, vai ter prejuízo. Então que Jesus, ele te dê direção, amém? Que Jesus te dê visão. E tem muitas pessoas que pensam: Deus não fez até agora. Mas Jesus está dizendo assim, eu vou pelejar e eu vou agir. Eu vou pelejar por você, porque você tem me honrado, então eu vou te honrar. Você tem me buscado, então eu vou deixar você me encontrar. Então continue com Jesus, amém? Continue com a presença de Deus. Não desista de Jesus por nada. Valorize a sua vinha, amém? Sua vinha é Jesus. Valorize a presença de Deus. Porque Jesus é muito precioso, Jesus é valioso, Jesus vale muito. Jesus, ele não tem preço como Judas vendeu ele por 30 moedas de prata. Jesus tem valor. E o valor de Jesus, ele excede aqui na terra, porque ele é eterno. O valor de Jesus é eterno. Jesus vale a eternidade. Que você venha nadar nas águas da humilhação e voar nas asas da oração, em nome de Jesus. Você não sabe pregar, você não sabe cantar, mas Jesus te ensina. Você não sabe orar, Jesus te ensina. Aquilo que você não sabe, Jesus sabe. Só não desista, só não pare de marchar. O Senhor vai fazer e você vai adorar. É o Senhor que vai fazer, não é você, amém? Em nome de Jesus. Deus vai abrir o seu milagre sim, porque você não foi como Saul. Você esperou Deus chegar na data determinada, então ele vai agir. Para quem espera, Jesus abre. Jesus só abriu o mar para quem esperou, para quem marchou. E Jesus, ele só faz quando você não faz. Saul sacrificou porque ele não esperou Deus, mas você esperou Deus. Então ele está dizendo: você me esperou, eu vou te honrar. Você tem me honrado, eu vou te honrar.